Continuando a falar sobre política. O juiz da Terceira Vara Civil da Comarca de Catanduva, Marcelo Eduardo de Souza, decidiu derrubar a liminar que suspendia os trabalhos da SEI, criada pela Câmara Municipal, para apurar o que de fato ocorre com os loteamentos da Associação Bom Pastor. A decisão foi proferida ontem, segunda-feira, e na sentença o magistrado se baseou no parecer do promotor André Luiz Nogueira da Cunha, que se manifestou pela legalidade da SEI da Associação Bom Pastor, com relação às alegações de que teriam ocorrido falsificações no requerimento de abertura da SEI. O magistrado cita o parecer do promotor Paulo César Neuber de Lige, segundo o qual diz: não há como se dizer se de fato ter havido falsificação de assinaturas. A polêmica envolvendo as supostas assinaturas foi investigada pela Polícia Civil, que concluiu não ter havido falsificação ou qualquer outra irregularidade na abertura da comissão. Em sua decisão, o juiz também salienta que a SEI foi aprovada em plenário, de maneira unânime, fato que afasta qualquer irregularidade relativa ao número de assinaturas lançadas no requerimento de instalação da comissão. E é justamente para falar sobre esse assunto que recebemos agora em nossa bancada o advogado Wilton Carvalho. Bom, Natália, e quem está assistindo também o Jornal Conecta, apenas relembrando, nós estamos com uma SEI em andamento. Ela foi solicitada, foi aberta pela Câmara Municipal, depois de oitivas, depois de apresentação de vários documentos. Essa SEI teve uma liminar que suspendeu os trabalhos. E agora, para surpresa de muitos, a SEI foi retomada com a derrubada da liminar, que foi solicitada pela Associação Bom Pastor. E agora a gente tem uma nova novidade aí, né, Marcão? Muitas novidades, e novidades que vão abalar, né, o cenário político de Catanduva. Está aqui conosco, o nosso convite, obrigado por ter aceitado o convite para vir prestar esses esclarecimentos, Dr. Wilton de Carvalho, que é assessor jurídico da Câmara Municipal. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Natália, boa noite, Marcos, boa noite, ouvintes da Conecta, ouvintes e telespectadores, né, do Conecta, e estamos aqui à disposição para fazer alguns esclarecimentos que forem necessários. Doutor, então tem uma novidade aí, né, que a SEI entrou com pedido de afastamento do prefeito Padre Osvaldo. Na verdade, Natália, isso procede, né? Esse pedido hoje foi oficializado, um pedido através do judiciário para que o padre seja afastado, para que a SEI consiga, de maneira tranquila, terminar os seus trabalhos, né? Falta aí 84 dias e assim, a SEI entende que a administração ela vem assim, quase que tumultuando e impedindo o bom andamento da SEI. E é importante a gente frisar, como eu já vi da outra vez aqui na minha fala, inclusive dos próprios membros da SEI, o intuito dessa SEI é resolver o problema dessas famílias que estão aí, que adquiriram esse terreno e não têm os seus terrenos devidamente passados para elas para construir o seu sonho, que é a casa própria, né? Quer dizer, esses terrenos, eles foram registrados no cartório? Na verdade, tem dois pedidos de registro que existem notas de devoluções desses dois pedidos. Agora, no dia 29 de junho, eles fizeram outro pedido, apresentando outros documentos, outras coisas que está em análise no cartório. Até hoje não tem uma resposta do cartório se vai registrar ou se vai ter novas notas de devoluções. O pessoal sabe aonde que é esse loteamento? Eu acho que as pessoas, por exemplo, que adquiriram um lote, que compraram lá na época, 5 anos atrás, até hoje, a maioria fala, eu não sei onde que é, eu nunca vi, nunca fui. Qual que é o lugar? O loteamento não existe, porque não foi parcelado. Sim, existe a área. Mas existe a área. Onde que fica a área? A área fica lá em cima, perto do Bom Pastor, ali, Bom Pastor, Saldo Sagrado, naquela. A área realmente existe, foi adquirida, está lá, tranquilo. O que não houve até agora é esse parcelamento do solo. O que é o parcelamento do solo? É a individualização de cada comprador de seu terreno. Isso não houve até agora. Existe um projeto, foi aprovado na Agrapoab,
mas esse projeto não foi efetivado no registro de imóveis, que é o cartório, né, para efetivamente individualizar cada terreno para o seu proprietário. Bom, doutor Wilton, a gente sabe que existem versões e até às vezes contraditórias de ambos os lados. Nós chegamos a ouvir comentários de que as assinaturas para a abertura da SEI estavam falsificadas. Inclusive, esses comentários davam como certa a ilegalidade dessas assinaturas, quer dizer, a falsificação. Eu gostaria que o senhor explicasse o que de fato aconteceu. Até é importante essa pergunta, que as pessoas ficam na dúvida, mas houve ali o projeto que foi aprovado por unanimidade no dia ali, né? Então a gente e se era necessária foi registrado, a né? Foi registrado, a gente viu, tem ali no site da Câmara, no Face. Então gostaria até que o senhor explicasse sobre isso. Isso daí existe. Eu vou até assim me explicar com minudências para que fique claro para todas aquelas pessoas que falam que a SEI é legítima, que falta assinatura, que a assinatura é falsa. Na verdade, funciona da seguinte forma. A SEI é um direito de minorias, ou seja, se você tiver, no caso de Catanduva, são 13 vereadores, 1/3, dariam 5 vereadores. 5 vereadores protocolando perante o presidente da Câmara com fato certo, determinado e tempo, um prazo para a SEI funcionar, o presidente ele não leva a plenário. Simplesmente ele fala, a SEI está montada e vamos escolher quem vai participar da SEI, para 5 assinaturas. Mas, no caso específico, não houve a necessidade das assinaturas, porque foi o plenário que aprovou, foram 13 vereadores. A Câmara, em totum, aprovou isso aí. Então, desnecessário. Esse discurso de foi 5 assinaturas, 4 falsificadas, é inócuo, porque as assinaturas não foram É um direito de defesa até para ganhar tempo. Sim, é um direito de defesa que não tem fundamento jurídico nenhum. Por quê? Não foram as assinaturas que levaram à implantação da SEI. O que levou à implantação da SEI foi a vontade de toda a Câmara Municipal de Catanduva. Os 13 vereadores votaram a favor. E é por isso que caiu a liminar, então. Sim, caiu a liminar. E daqui a pouco a gente entra, então, no mérito mesmo da questão, que essa entrevista, que com relação ao pedido de afastamento. A liminar foi cassada ontem, a partir de então, a Câmara retoma a validade para a continuidade dos trabalhos da SEI. Sim, a Associação Bom Pastor ela entrou com um pedido afirmando que tinha 2 assinaturas falsas, então a SEI estava ilegal. O juiz, assim, no juízo primeiro, ele achou que tinha fundamento o que estava falando a associação e suspendeu os trabalhos da SEI. O que a SEI fez? Suspendeu imediatamente, porque, como todos nós sabemos, isso é um jargão comum, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre. E isso foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira que tinham as oitivas, né? Então, na verdade, a decisão do juiz saiu na quarta-feira, era umas 18 horas. Mas tudo bem, a SEI respeitou, cumpriu a decisão judicial, que não tinha o que fazer. Já na fase de oitivas, já né? Na fase de oitivas. Fizemos as manifestações, inclusive um pedido de reconsideração perante o juiz, né? O juiz não reconsiderou, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público fez o seu parecer, falando que na verdade, a SEI era rígida, estava totalmente dentro da legalidade. E na tarde de ontem, o juiz ele já sentenciou o mandato de segurança e denegando a ordem e tornando a liminar sem efeito. A partir daquele momento, a SEI está funcionando normalmente. Então, retomam as oitivas. Já tem data marcada aí para essas que não aconteceram na quinta-feira? Sim, inclusive nós temos são 2 testemunhas, né? E nós convidamos, né, para que o prefeito ele participe, né, e leve informações que possam ajudar a SEI. E em relação ao prefeito, nós não temos como convocá-lo, é um convite, nós estamos convidando para que ele venha auxiliar a SEI. É aquilo que nós estamos falando desde o início, todos os membros da SEI... Ele não pode ser convocado, por exemplo, por condução coercitiva. Hipótese alguma. Sim, é um convite. É uma faculdade. Ele pode se recusar. E ele define, ele decide se vai ou não. Com certeza, faculta ele falar se sim ou não. Nós, assim, da SEI, o pessoal da SEI, eu faço parte da SEI enquanto corpo jurídico, mas eu tenho certeza que os vereadores que fazem parte da SEI, eles querem que o padre vá lá para explicar, esclarecer, né, e da melhor forma possível, porque o intuito da SEI é resolver o problema das famílias.
né? Não tem outro intuito a não ser resolver o problema dessas famílias. E a SEI estaria disposta a uma negociação com a Associação Bom Pastor, desde que os beneficiados sejam os compradores? Eu não posso falar esse tipo de coisa em relação aos membros da SEI, mas eu acredito, assim, pelo intuito deles, eles querem resolver o problema. Se a Associação Bom Pastor trouxer uma solução viável, eu acho quase que impossível que os vereadores não vão aceitar isso. Porque o intuito é resolver o problema das famílias que estão aí há 6 anos, sem receber seu terreno, sem uma resposta exata do que está ocorrendo, né? Eu acho que a SEI está aberta a todo tipo de coisa para resolver o problema. Então, o padre já foi convidado? Foi convidado, foi deliberado hoje novamente, foi feito um convite para que ele compareça perante a SEI para trazer informações que possam auxiliar a SEI e auxiliar, inclusive, os trabalhos da Associação Bom Pastor. Ele já se manifestou ou ele nem precisa se manifestar? Não, ele não precisa se manifestar, ele também não precisa justificar por que não foi. É uma faculdade, né? Não é mas é o que a população espera, né? Eu acho que a resposta do padre, porque até agora ele não veio a público para falar o posicionamento dele, não apenas como prefeito, porque hoje ele é prefeito, mas como presidente da associação, que na época ele era. Ele foi presidente até dezembro de 2020. 2019, né? 2019, ele assumiu em 2020. Isso. Até 2019, dezembro de 2019. Eu acho que ele, na posição dele, ele realmente deveria dar uma posição para essas pessoas. Sim. Ele tem que dar uma justificativa, fazer uma colocação clara, de maneira objetiva, como Exatamente. você falou. Doutor Wilton, uma pergunta que eu acho que a própria população está interessada em ouvir a sua colocação, a sua resposta. Teve embasamento baseado em que a SEI está pedindo o afastamento do prefeito Padre Oswaldo? Olha, na verdade, esse pedido de afastamento, como é que foi feito? Primeiro... Ele já foi dado entrada no judiciário? Já foi dado entrada no judiciário, mas o pedido de afastamento dele, a SEI deliberou há uns 15, 20 dias atrás, para que o corpo jurídico da Câmara estudasse, né, o comportamento da administração pública através do prefeito em relação à SEI. E ali foi visto que tem várias coisas que foram feitas que eram em desconformidade com o bom andamento da SEI, né? Então, analisando todo esse material probatório, o corpo jurídico da Câmara resolveu passar para a SEI que o interessante seria entrar com essa medida cautelar para que afaste o prefeito pelo prazo e até o término da SEI. É bom deixar bem claro aqui que o pedido da SEI é para o afastamento até o término do prazo da SEI. E como você disse, 84 dias. 84 dias. Então, a SEI acredita que o prefeito está atrapalhando o andamento. Olha, assim, existem elementos para que a gente chegue a essa suposição, certo? Fizemos um pedido, né, através da SEI, e quem vai decidir isso é o judiciário, né? Nós acreditamos que tem elementos, sim, que ele está atrapalhando o bom andamento da SEI, né? E volto a dizer, eu gosto de falar bem isso, que a SEI desconhece o motivo desse atrapalhamento aí. Por quê? Porque na visão da SEI, ele deveria estar junto para a gente resolver. Isso é um problema social, não é? Um problema aí de 2.000 famílias. E a SEI pesa quando o padre está supostamente utilizando a máquina pública a favor, né, a seu favor e contra a SEI? Ele tá, na verdade, ele está usando assim, o que a gente vê, alguns aspectos da máquina pública contra o bom andamento da SEI, né? Ele tá, algumas coisas que foram feitas que vêm nesse sentido, né? Que parece que ele está contra a SEI, né? Infelizmente. Bom, Natália, como da mesma forma que a gente abriu aqui o espaço para a Câmara Municipal, outras vezes também, nós deixamos também o espaço aberto, porque entendemos que é um assunto de suma importância, o espaço aberto para que o prefeito Padre Oswaldo, ou um dos seus representantes, o seu jurídico, possa também falar e dar os seus esclarecimentos e também a sua versão quanto a esses acontecimentos. Exatamente, porque todas as vezes que a gente fala sobre esse assunto, a gente faz o convite, né, para o padre ou para algum secretário municipal vir até o jornal conversar, não com o Jornal Conecta, mas com a população, né, Marcão? Sem deixar dúvida. Aí esclarecido e o ponto de vista dele. Então, o convite aqui está aberto e a gente
aguarda aí novamente um posicionamento. E fica também aberto para o doutor Wilton, se ele tiver mais algum esclarecimento que ele considere importante, Trazer para a gente as fica notícias. à disposição. Eu assim, particularmente, eu acho que o prefeito ele devia se empenhar no sentido de unir forças com a SEI para resolver o problema dessas 2.000 famílias. É um problema social, um problema de Catanduva. Ele é a maior autoridade que tem em Catanduva, é o prefeito, certo? E eu acho que ele deveria estar empenhado nisso, em ajudar a SEI, em ajudar a associação, ajudar todas essas entidades para que resolvam o problema dessas 2.000 famílias. Não ficar, assim, em tese, trabalhando contra o andamento da SEI, porque a SEI ela quer resolver o problema das 2.000 famílias. É um problema social de Catanduva que precisa ser resolvido. Doutor, só para finalizar, as oitivas próximas agora já tem data marcada? Para a próxima quinta-feira vão ser ouvidas 2 pessoas, né? E o convite ao padre. Deixo aqui o ar, a SEI quer ouvi-lo, né? Eu acho que é interessante, o prefeito. E as 2 pessoas convocadas, quem são? Olha, são 2. Uma ex-presidente e o outro eu não sei direito quem é. São pessoas que foram ligadas ou estão ligadas diretamente ligadas à Associação Bom Pastor. Tá certo. Muito obrigada, doutor, mais uma vez por vir aqui no Jornal Conecta e fazer os esclarecimentos aqui para a gente sobre a SEI. Obrigado a vocês, a Marco, a Natália, pelo espaço, e a gente está sempre à disposição para esclarecer a população, porque a ideia é esclarecer a população. Eu acho que o mais importante de toda a população ficar informada do que está acontecendo. A Câmara é um espaço público e ela deve satisfação para toda a população. E a informação direto da fonte, né, Marcão? Exatamente. Esse é o Jornal Conecta, sempre aberto para que você possa participar também. E o importante, né, doutor Wilton? Sempre levando o esclarecimento da forma como acontece o fato. Isso que é relevante. Então, é um jornalismo feito com credibilidade, exatamente por isso, porque sempre pelo menos procura, ouvir as 2 partes. Exatamente. Às vezes a gente não consegue, mas nós tentamos. Doutor, muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigado a vocês. Boa noite a vocês. Obrigado. Muito obrigado.